Fala galera, o seu Ribeiro na área é o seguinte, hoje o tema do vídeo vai ser o fast food vai te matar. Mas antes de eu entrar de forma mais aprofundada no tema do vídeo, gostaria de fazer aquele mexer e agradecer meu patrocinador, Unifarm, que detém os melhores recursos ergogênicos para suas preparações. Para você que é atleta ou se você é recreativo e quer colocar o shape, utilize aí, no caso, os melhores recursos ergogênicos do país. E com o meu cupom ALCEU10 você vai ter aquele desconto de quebra, vai adquirir as melhores peças que tem disponíveis no mercado. Bom, primeiramente a gente vai entrar no conceito do que seriam os fast foods. Primeiramente os fast foods são alimentos que são ricos em gorduras trans, ricos em conservantes, ricos em sódio, ricos em açúcares, né? Por que muitas pessoas acabam aderindo ao consumo desses alimentos? Vamos lá, primeiramente, normalmente esses alimentos eles costumam ser mais baratos do que alimentos de dieta, né? Embora a gente que faça dieta, que tenha uma alimentação mais saudável, a gente gaste um pouco mais, é devido à quantidade que normalmente a gente come. Essas pessoas mais normais, digamos assim, elas fazem uma, duas, no máximo 3 refeições por dia, então o custo que elas vão ter nessa alimentação mais pobre acaba sendo menor. Vamos lá, além do custo, a questão da praticidade, que são alimentos que às vezes as pessoas só compram e consomem, ou só precisam comprar e deixar no micro-ondas para descongelar, também é um fator que acaba acarretando essas pessoas a darem preferência por esse tipo de alimento. E por terceiro, eu acredito que o mais importante nesse quesito seria a alta palatabilidade. Vamos lá, por serem alimentos ricos em açúcar, em sódio, em conservantes, normalmente são alimentos muito mais saborosos que os alimentos in natura. Então é muito mais fácil uma pessoa preferir comer um hambúrguer, por exemplo, ou então comer até um pepino em conserva, por exemplo, do que comer um pepino in natura, já que o pepino em conserva ele vai deter esse conservante que vai trazer muito mais sabor, muito mais palatabilidade a esse alimento. Então, quando a gente fala em gordura trans, que é muito presente nesses alimentos industrializados, nos fast foods, por exemplo, a gente tem que se atentar porque a indústria costuma ser muito esperta, muito malandra. Então existem alguns tipos de gordura que na verdade são gorduras trans, só que são colocadas de forma diferente na rotulagem, como por exemplo, esse nome e esse nome. E o principal motivo que você deve fugir das gorduras trans seria o seguinte: piora do perfil lipídico, aumento de risco cardiovascular, aumento de AVC e entupimento de artérias. E quando a gente fala em risco cardiovascular, risco de AVC, por exemplo, nós estamos falando das principais causas de morte no país. Então vocês conseguem entender a correlação da sua alimentação com o risco cardiovascular, risco de AVC, o risco de morte direta? Então você deve fugir desse tipo de alimento, desse tipo de gordura especificamente, ou então evitar ao máximo. Caso você opte por fazer o consumo, faça no máximo uma vez por semana em quantidades bem moderadas, bem reduzidas. Agora falando principalmente sobre o risco dos alimentos ricos em sódio. Vamos lá. Primeiramente, a gente já pensa logo na pressão alta. Sim, a pressão alta é um problema que acaba acontecendo com pessoas que têm o hábito de ter uma alimentação rica em sódio. E você consegue acabar ingerindo grandes quantidades desse nutriente, do sódio, em pequenas porções de alimentos industrializados, principalmente das grandes redes de fast food. Aquelas batatinhas, aquela batatinha crocante, ó, que nessa daqui, sabe? Ela mesmo que você adora comer. Então ela é riquíssima em sódio e pode acarretar a sua vida em um grande inconveniente, que é o inconveniente da pressão alta, que se não tratado pode acarretar inclusive em AVC, insuficiência cardíaca, entre outros problemas. Agora sobre o inconveniente de alimentos ricos em açúcar. Vamos lá. Antes de mais nada, a gente tem que entender sobre os riscos dos alimentos ricos em açúcar. Primeiramente, a gente tem que entender que esses alimentos que contêm excesso de açúcar, normalmente os industrializados, eles também já vão conter altas quantidades de sódio e altas quantidades de gorduras trans. Então, além de todos aqueles riscos que o alimento vai te oferecer, de ter uma pressão alta, um AVC, uma insuficiência cardíaca e até um infarto, eles também podem oferecer um risco iminente de diabetes. Se você não tem ideia do que se trata o diabetes, é o que realmente vai impactar diretamente sua qualidade de vida e é o que vai realmente limitar muito suas futuras escolhas. Eu vou falar dentro desse vídeo ainda um pouquinho a respeito desse inconveniente bem importante. Bom, ainda falando sobre diabetes, só um pequeno parênteses aqui. A diabetes, se não tratada, ela pode ter uma série de inconvenientes que podem ser até irreversíveis para a sua vida. Diabetes ela pode acabar dando um grande problema renal, um grande dano renal, fazendo inclusive o paciente ter falência renal.
Também não é incomum as pessoas acabarem sofrendo com cegueira em estágios mais avançados. Então o corpo dessas pessoas acaba tendo muita dificuldade em conseguir cicatrizar algumas feridas e por um desses motivos as pessoas acabam, por vezes, perdendo membros, né? Já conheci casos aí de pessoas de conhecidos perdendo o dedão do pé, outros perderam o pé inteiro mesmo, outros chegaram a perder a perna. Diabetes não é brincadeira e ela pode ser muito bem controlada com alimentação saudável, alimentação rica em bons nutrientes e atividade física. Bom, agora sobre os riscos a curto prazo do excesso de fast foods. Primeiramente, a primeira coisa que a gente já pensa seria na nossa microbiota totalmente descompensada, que é aquele balanço das bactérias, vamos colocar assim, aquelas bactérias boas com as bactérias ruins na nossa flora intestinal. Você já deve ter ouvido falar muito provavelmente aquela expressão de que nosso segundo cérebro, nosso intestino. Pois bem, grande parte dos nossos neurotransmissores responsáveis, por exemplo, pela motivação, pelo humor, pelo bem-estar, são produzidos no intestino. Então, se você tem uma microbiota muito bagunçada, uma microbiota totalmente descompensada, não é raro você ver problemas com pessoas com problemas de raciocínio, com problema de cognição, pessoas com problemas de depressão. Então está altamente ligada a sua microbiota com a questão dos seus neurotransmissores. Uma pessoa com uma microbiota prejudicada, ela pode vir a ter grandes problemas em sua vida pessoal e profissional. Já que quando a pessoa tem neurotransmissores problemáticos, tem talvez uma deficiência na produção ou na síntese de algum neurotransmissor, no trabalho, por exemplo, essa pessoa ela pode vir a ter problemas como problemas de criatividade, por exemplo. Para um escritor, ele pode ter aquele bloqueio criativo, que é muito conhecido também. Já na vida pessoal da pessoa, na vida interpessoal, no relacionamento, seja com família, com amigos, com parentes, com cônjuge, enfim, a pessoa pode vir também a ter muita indisposição, ela não tem muita disposição para se relacionar no dia a dia e até mesmo sexualmente falando. A pessoa que tem deficiência, tem déficit de neurotransmissores de dopamina, por exemplo, ela pode vir a ter um grande inconveniente na parte sexual, visto que uma pessoa com problema de dopaminérgico, com problema na produção e síntese de dopamina, ela pode ter problemas com a iniciação e com o desempenho sexual. Inclusive mesmo também até a questão da autoestima. Uma pessoa que tem pouca produção de dopamina e de serotonina, ela pode ter problemas com a sua aceitação, com a sua vivência, sua autoestima. Então vocês conseguem perceber essa relação da alimentação, uma alimentação mais limpa, mais saudável, com a qualidade de vida? Uma qualidade de vida não é só você ter um bom dinheiro, viver num lugar bom, se você tem menos estresse no trabalho. Mas se você não se alimenta bem, não se alimenta de maneira inteligente, programada, especializada para o que você busca para a sua vida, não tem muito sentido, já que você pode vir a desenvolver, como eu falei agora anteriormente, uma deficiência na produção e síntese de neurotransmissores importantes que vão impactar diretamente na tua qualidade de vida. Outro problema também que é bem comum aí com o consumo exagerado de fast foods. Vamos lá, primeiramente a gente conhece inúmeras opções de fast foods hoje, e quando eu falo fast foods eu não falo somente dessa rede de hamburgueria que vocês conhecem aqui bastante, ou dessa outra. Quando a gente fala, a gente está falando também de alimentos industrializados, ou seja, aqueles alimentos que não são in natura, como aquele biscoito recheado, aquele salgadinho cheio de conservantes, cheio de transgênicos. Isso daí também acaba entrando nesse meio, nesse balaio também. Como são alimentos normalmente muito pobres em fibras, o que acontece? São alimentos altamente calóricos, a gente sabe, alimentos com muito açúcar, com muita gordura, são alimentos altamente calóricos, pobres em fibras e muito palatáveis. Então o que acontece? Uma pequena quantidade de alimento, uma pequena porção de batata, por exemplo, ou um hambúrguer pequeno, a gente já consegue fazer uma alta ingestão calórica. E obviamente por serem muito calóricos e terem pouca quantidade de fibra ou até nenhuma, dependendo, é muito fácil, é muito comum, é muito corriqueiro que você consiga consumir uma grande quantidade desses alimentos, com pouquíssimos nutrientes, são alimentos pobres nutricionalmente falando, e que vão te oferecer pouco ou nenhuma saciedade. Então quando seu corpo começar a sinalizar que você já está para ficar saciado, você já conseguiu comer 4, 5 hambúrgueres e 2 batatas e talvez um copo grande aí de refrigerante, ingerindo, sei lá, suas 5, 6 mil calorias. Por serem alimentos altamente palatáveis, altamente prazerosos com consumo, e normalmente hoje em dia ser muito mais acessível, ser de mais baixo custo,
é comum que as pessoas hoje acabam consumindo com excesso aí absurdo, muitas vezes 3, 4, às vezes até 5 vezes por semana. Isso daí acaba de certa forma também criando um vício no nosso sistema dopaminérgico, né? Porque as pessoas hoje elas vivem muito estressadas. Muitas vezes as pessoas têm um trabalho que não gostam, né? Trabalham de forma exaustiva, às vezes pegam condução, aí chegam em casa, às vezes tem um marido ou uma esposa que também não colaboram muito. É uma vida de certa forma muito estressante. Muitas pessoas acabam buscando refúgio na comida, então elas buscam ter aquele gatilho de dopamina toda vez que elas se alimentam. E como são alimentos fáceis, né, de fácil acesso, muito abundantes, hoje em dia de baixo custo e super palatáveis, as pessoas acabam criando aquele mecanismo de vício, aquele mecanismo de recompensa e acabam buscando o tempo todo ter essa ingestão desses alimentos. Quando a gente fala em fast foods, em comida industrializada, normalmente vem à nossa cabeça pessoas que estão extremamente acima do peso, pessoas que são obesas mórbidas, aquelas pessoas que têm até inclusive dificuldade para se locomover. Mas hoje em dia existe outra classe de pessoas que está cada vez mais comum, que são aquelas pessoas chamadas falsas magras. Falsas magras são aquelas pessoas que têm pouca quantidade de massa muscular, normalmente são sedentárias, normalmente tem aquela tendência genética a ter aquele corpo menor, digamos assim, principalmente mulheres, né, que são mulheres mais estreitas, ou até homens também que são homens menores, mais estreitos, mas tem aquele grande acúmulo de gordura localizada. E às vezes você vê a pessoa de camisa, um homem ou uma mulher de camisa, ou de vestido, de roupa, enfim, ela aparenta ser uma pessoa bem magra, mas se você for fazer uma avaliação para medição do percentual de gordura e índice de massa muscular, você vai ver que a pessoa tem pouquíssima massa muscular, porque ela não ingere, não tem hábito de ingerir alimentos que forneçam um substrato energético para a criação de massa muscular de fato. Também são pessoas sedentárias, mas que vivem no superávit calórico e com alimentos altamente calóricos e inflamatórios. Então, são pessoas que têm pouca massa muscular, mas têm altíssimo percentual de gordura. De roupa, elas parecem pessoas normais, mas quando vai fazer a avaliação de biquíni ou de sunga de praia, são pessoas que você vê ali que claramente já tem um risco cardiovascular bastante aumentado. Quando a gente fala que ser magro é sinônimo de saúde, a gente fala de pessoas magras, porém pessoas atléticas, pessoas ativas, né? Pessoas que têm o hábito de fazer atividade física e comer de forma mais diversificada, aquele prato colorido, com legumes, vegetais, carne, uma proteína, por exemplo, e um carboidrato, normalmente um carboidrato mais natural, como um arroz branco, por exemplo, ou então como uma batata inglesa. Já quando a gente fala nesses famosos falsos magros, eles são pessoas que normalmente podem vir a ter um risco, inclusive, igual ou até mesmo maior do que pessoas que estão acima do peso, né? Obviamente não aquelas pessoas que estão extremamente obesas, né? Um peso muito acima do normal, mas aquelas pessoas mais cheinhas, um pouco mais fofinhas, digamos assim. E muitas vezes essas pessoas que são as falsas magras, elas têm um percentual de gordura maior do que essas pessoas mais cheinhas. Massa muscular e percentual de gordura, essas pessoas acabam tendo uma oferta maior de risco, principalmente para a saúde cardiovascular e até mesmo também para diabetes. Eu tenho uma conhecida também que visualmente ela era uma pessoa magra, uma pessoa que não parecia ter muita gordura corporal, mas apesar do nível baixo também de massa muscular, essa menina ela estava pré-diabética. Então, se você acha que você está magro é sinônimo de saúde, não necessariamente. Se você tem uma alimentação pobre em nutrientes e acaba comendo principalmente muito doce, você vai acabar sofrendo aí realmente um grande risco para a tua saúde e até mesmo um risco comparável a pessoas obesas. Bom, e como reduzir o consumo de fast foods? Primeiramente, a gente tem que trabalhar com a seguinte questão: qual a frequência de consumo desses fast foods? 3 vezes por semana, 4 vezes por semana? 4 vezes por semana, vamos diminuir para 3? Né? Eu acho que é bem possível, bem viável, né? Na semana seguinte, vamos diminuir para 2? Acho que consegue? Ah, consigo, beleza. Na outra semana, vamos deixar 1 vez por semana? Acho que consegue? Ah, consigo. Para uma pessoa normal, para uma pessoa que não é atleta, não é fisiculturista, não tem uma competição em mente, por exemplo, é perfeitamente possível, perfeitamente normal uma pessoa ter aquele momento ali para ter o consumo dos alimentos que ela gosta, até mesmo alimentos que não são muito saudáveis, mas que vão dar de certa forma um incentivo para a pessoa continuar na rotina alimentar dela, na rotina de treino
e de exercícios físicos. Então, se você tiver equilíbrio na sua alimentação, você não precisa cortar da noite para o dia. Comece reduzindo o consumo desses alimentos, né? Diminua a frequência, introduza bastante frutas, né? Que são alimentos que também são bastante palatáveis, embora sejam naturais, talvez no começo não tão palatáveis quanto o biscoito recheado, por exemplo, não tão palatáveis como aquela batatinha do Mac, por exemplo, mas realmente são alimentos que, se você parar para pensar e começar a adquirir o hábito de ter essa alimentação mais limpa, mais saudável, você vai conseguir realmente extrair não só os benefícios em relação ao paladar, mas principalmente os benefícios nutricionais desses alimentos. Aumentar a ingestão de água também é uma alternativa muito eficaz, porque normalmente as pessoas acabam comendo, né, acabam beliscando demais porque estão de barriga vazia. E estão de barriga vazia por quê? As pessoas costumam ter, sim, as pessoas que normalmente são mais sedentárias ou que se alimentam mal, elas costumam ter uma grande deficiência, um grande déficit na ingestão de água. É muito difícil você ver uma pessoa que é mais normal, assim, digamos que numa alimentação mais desequilibrada, alimentação mais pobre em nutrientes, essa pessoa fazer um consumo regular da quantidade determinada, né, que seria mais específica para ela, a quantidade de ingestão diária de água. Essa pessoa normalmente às vezes vai consumir 500 ml de água, 1 litro de água por dia, o que é muito comum, mas é muito preocupante também, porque isso daí, a médio e longo prazo, inclusive pode trazer consequências, né, na saúde renal dessa pessoa. Esse consumo maior de água para os indivíduos no geral, além de fortalecer a saúde renal da pessoa, também vai manter o estômago dessa pessoa um pouco mais preenchido, reduzindo a necessidade, reduzindo aquela vontade de comer uma besteirinha. Então, muitas vezes, se você acha que está com fome, às vezes você só está um pouco desidratado, só está com a ingestão de água um pouco abaixo do que deveria. Outra alternativa também que é muito viável, que vai ajudar bastante pessoas que têm esse vício em comer um docinho, de comer uma sacanagemzinha ali, seria aderir às receitas fitness. Hoje em dia, com conhecimento, com o advento da internet, né, principalmente muitas nutricionistas acabam deixando aí de mão beijada, acabam dando de bandeja muitas dicas de receitas extremamente palatáveis, podem ser mesmo, inclusive, confundidas com as receitas gordas, vamos colocar assim, né, de receitas mais saudáveis, ricos em fibras, ricos em fitoquímicos e nutrientes que são importantes para a nossa saúde psicológica e intestinal. Então, se vocês derem uma pesquisada de 5 minutos no Google, ou até mesmo no Instagram, vocês conseguem ter acesso a conteúdos de produção dessas receitas fitness que vão fornecer bastante nutrientes e vão acabar, de certa forma, sendo muito mais saudáveis e fornecendo também muito menos calorias para a pessoa que está querendo entrar nos trilhos. Mas tá vendo esse alimento aqui, ó? É ela mesma, a famosa pasta de amendoim. A pasta de amendoim é muito saborosa, mas ao mesmo tempo que ela é muito saborosa, ela também é bastante calórica, visto que 1 grama de gordura é mais do que o dobro de calorias do que 1 grama de carboidrato. Então, muitas vezes é mais viável, assim, do ponto de vista de montagem de planejamento alimentar, na questão de calorias, usar 20 gramas de doce de leite do que 20 gramas de pasta de amendoim, por exemplo. Então, a pasta de amendoim até pode ser, sim, considerado um alimento fit, mas é um alimento que deve ser consumido com bastante moderação, que se tu comer o pote inteiro de pasta de amendoim, meu amigo, tu vai ficar gordo. A prática de exercícios físicos também vai mudar a sua relação com a alimentação, desde que, obviamente, sejam exercícios físicos levados de forma séria, desde que você realmente esteja disposto a mudar. Então, se você adquire uma rotina de exercício físico ali, regular, está fazendo direitinho todos os dias, está realmente se empenhando, se dedicando, você vai pensar 2, 3, 4 vezes antes de você se sabotar comendo aquelas porcarias que não vão agregar em nada, somente na tua pochete. Uma outra dica que eu tenho certeza absoluta que vai agregar e muito para você é que, se você ainda assim com essas dicas não conseguiu mudar a tua relação com a alimentação, é que você faça terapia. Sim, muita gente acaba usando a alimentação como gatilho para descontar suas frustrações, embora eu saiba que isso daí não é desculpa, né? Você não tem que se enganar. Mas, enfim, tem muita gente que continua se enganando e acaba usando a comida como muleta, que é um erro grotesco, é uma falha grande com a própria saúde da pessoa, a pessoa está se enganando, mas algo que pode ajudar bastante é a pessoa fazer terapia.
né? Se você ainda assim tem muita dificuldade em manter uma alimentação mais saudável, vive se auto-sabotando, você fazer uma consulta, né? Fazer, na verdade, não uma consulta, mas fazer consultas regulares com um terapeuta de qualidade para ele conseguir extrair melhor o que acaba causando de fato essa autossabotagem. Você pode vir a colher com certeza os benefícios dessas sessões com ele, ou com ela no caso, e ter os principais benefícios, que seria só a qualidade de vida de volta. E sobre a conclusão desse vídeo, galera, vocês têm que entender que fast foods são vícios, né? Como quaisquer outros vícios. Alguns têm vício em ilícitos, outros têm vícios em apostas, outros têm vícios em mulher, por exemplo, outros têm vícios em pornografia e outros têm vícios em comida, em fast foods. Então, se você tem um vício, está tentando se tratar, está tentando buscar todas as formas possíveis de se desvincular desse vício, não está conseguindo, encare ele como um vício, como outro qualquer, procure um bom profissional, um bom terapeuta para conseguir tratar desse vício e tenha com certeza também um bom profissional na área da nutrição para cuidar da sua alimentação e que prepare uma alimentação que seja bastante palatável ao seu gosto, né, que vocês decidam em conjunto quais alimentos podem ser incluídos na sua dieta, lógico, respeitando o objetivo de cada paciente. Então você está alinhado de fato com um profissional da área da nutrição que entenda seus problemas, que entenda seus vícios, que de fato vocês consigam se entender para que seja elaborado um cardápio adequado para o seu objetivo. Isso daí também vai fazer toda a diferença. E recapitulando, terapia vai fazer muita diferença porque um terapeuta ele sabe exatamente onde chegar, ele vai comendo pelas beiradas até identificar de fato o que vai causar esses problemas, esses vícios, essa ansiedade que você tem. E um nutricionista bem capacitado, bem experiente também vai entender o que ele precisa fazer, o que ele precisa incluir na sua alimentação para aumentar a aderência. Porque caso você, por exemplo, não goste de forma alguma de batata doce, por exemplo, se o teu planejamento alimentar tiver 4, 5 refeições com batata doce, eu sei que você não vai conseguir aderir porque é algo que você não gosta. Talvez você consiga sustentar por uma semana, mas passou a primeira semana, chegou na segunda, você já vai estar começando a se auto-sabotar buscando alimentos que são mais prazerosos para você. Então, esse relacionamento de paciente e nutricionista também tem que ser bem aberto, né? Tem que ser sempre abordado com muita verdade da parte do paciente para que o nutricionista, o profissional da área, ele consiga entender e poder te atender da melhor maneira possível. Outra questão também muito importante são os pacientes bariátricos, né? É muito comum bariátricos acabarem depois de algum tempo engordando de novo, porque acabaram de fato não mudando a relação deles com o alimento. Então eles conseguem arrumar formas para conseguir burlar a cirurgia que eles fizeram. Eles começam eu até conheço algumas pessoas, não vou citar nomes obviamente, mas pessoas que acabam de certa forma beliscando de manhã até de noite só para conseguirem ter aquele prazer da comida, já que eles não conseguem ingerir grandes quantidades de comida de uma vez. Então eles acabam beliscando para ter aquela liberação curta de dopamina, né? Que obviamente não sacia ninguém, porque são porções pequenas de alimentos muito densamente calóricos, mas pouco nutritivos, com poucas fibras também. Então você come muito ali várias vezes por dia e não se sente saciado. Então se você não muda a sua relação com a comida, se você que fez a cirurgia bariátrica, mas não entendeu o propósito da cirurgia, que é realmente de fato mudar de vida, mudar sua relação com a comida e ter um novo estilo de vida, você precisa também buscar um bom nutricionista que entenda as suas demandas e um bom terapeuta também para conseguir alinhar tudo isso daí e de fato ter uma nova vida, ter uma qualidade de vida. Bom, não tem como o corpo estar saudável e sua mente não está. Então vocês têm que entender que essa relação de corpo e mente é muito importante, já que corpo são, mente sã. Se você não está bem psicologicamente, se você está doente emocionalmente, procure ajuda primeiramente, procure a ajuda de um bom profissional, de um bom terapeuta, para que você consiga curar essas feridas que te fizeram chegar nesse estágio de estar viciado em fast food, por exemplo, para que você consiga ter uma vida de fato saudável, uma vida fitness e é isso. Então galera, é isso, espero que vocês tenham entendido a proposta do vídeo, espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram desse vídeo, dá aquela moral pra mim, curte esse vídeo, comenta com comentário de apoio pra mim, compartilha com alguém que tá precisando mudar a relação com o alimento, tá precisando mudar a relação com a comida,
alguma pessoa que realmente está, você percebe que já está viciada em fast food, porque isso daí realmente pode ser muito prazeroso agora, às vezes a pessoa não está engordando agora, mas futuramente ela pode vir a desenvolver um problemaço de saúde, pode vir a desenvolver um diabetes, uma hipertensão, uma insuficiência cardíaca e até um AVC, infelizmente às vezes chegando até a óbito. Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado. Dá aquela moralzinha pra mim, se você não está inscrito no meu canal, se inscreve aí agora. E para mais conteúdos como esse, se vocês tiverem também alguma sugestão de outros conteúdos, deixem aqui embaixo nos comentários. E é isso aí. Valeu? Muito obrigado, forte abraço e tamo junto.